E aí, bem-vindos. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o padrão de projeto Iterator. Ele é um padrão de projeto comportamental e a ideia principal dele é permitir que você consiga percorrer elementos de uma conexão sem de fato saber como que essa conexão é organizada, sem de fato saber como que ela é representada internamente. Por exemplo, essa conexão poderia ser uma lista, uma pilha, uma fila, uma árvore, FIFO, enfim, N, N tipos de coleção de dados. O interessante do padrão é que ele justamente oculta como que ele funciona internamente. Você sabe que ele funciona, você pede, por exemplo, para percorrer para o próximo item, só que você, o seu programa não está interessado de fato em saber o que ela é. Só está interessado de fato em saber qual que é o próximo item, qual que é a próxima lista. Próximo lista, perdão, qual que é o próximo item dessa coleção. Então, fazendo uma analogia mais real, vamos pensar no seguinte contexto. Você está numa viagem para Roma, ok? Você quer visitar todas as principais atrações e tudo mais, e você foi sem nenhum plano. Você vai, é só você andando pelas ruas e procurando as coisas no andar por aí. Você vai lá, sem nenhum plano, você pode acabar ficando andando em círculos, capaz até mesmo de achar o Coliseu. Por outro lado, você decide usar um guia virtual, como um aplicativo de navegação, Google Maps, Waze, enfim, que é inteligente, um pouco mais inteligente do que você ir sem nenhuma informação, e ele é até que barato, né? Ou se você tiver um pouco mais de dinheiro, você pode até mesmo contratar um guia local humano, que vai conhecer a cidade com a palma da mão dele. Ele vai ter um passeio bem mais personalizado, bem mais específico porque você quer fazer, que seria a melhor opção, porém é a opção mais cara. Todas essas opções, direções aleatórias, o navegador do smartphone, ou até mesmo o guia, eles são iterators, agem como se fosse um iterator sobre a vasta coleção de locais e atrações de Roma, entende? Todos eles vão passar provavelmente pelo Coliseu, no caso do direções aleatórias, a gente combinou que não necessariamente vai passar, mas a ideia é que em todos eles você teria a opção, eu vou para o próximo local, para a próxima atração. Só que cada um deles tem a sua própria forma de te redirecionar para a próxima atração. Pensando um pouco mais sobre o problema de fato, vamos analisar uma estrutura de árvore, certo? Você quer passar de nodo para nodo, de bolinha para bolinha, vamos chamar dessa árvorezinha. Você tem, por exemplo, essas duas abordagens, ok? Tá, eu vou começando. Tá, vamos pensar um pouco mais no problema de fato, um pouco mais tecnicamente no problema. Ele surge porque, embora muitas coleções armazenem dados em listas simples no caso, outras elas já são baseadas em pilhas, árvores, grafos ou até mesmo alguma estrutura de dados mais complexa. Independente dessa complexidade, todas elas precisam fornecer uma maneira de acessar os seus elementos, acessar os seus nodos. Em uma lista, ok, é uma travessia fácil, você faz um loop, você fica percorrendo de elemento em elemento. Mas como é que você vai percorrer sequencialmente os elementos de uma árvore, por exemplo, que é uma estrutura um pouco mais complexa? Talvez você possa percorrer ela em profundidade, ou talvez amplitude. Profundidade seria você pegar um nó, pegar um ramo, como por exemplo esse daqui à esquerda. Ele está sempre procurando o ramo mais profundo desse daqui, desse, dessa sequência de galhos, vamos chamar assim, de ramos. E daí depois a próxima interação dele é outro ramo mais profundo, de repente ele vai para o próximo ramo, de repente ele vai continuar indo mais em profundidade. Ela busca em profundidade total de um ramo, total do ramo, depois ela vai para o próximo ramo, depois para o próximo ramo. Ok, já é uma.
busca de amplitude já é um pouquinho mais diferente, porque ela vai pegar sempre nessas sequências tem os ramos que estão nos mesmos níveis, nos mesmos graus. Então a ideia justamente do padrão iterator é resolver esse problema de você extrair o comportamento de travessia da conexão para um objeto separado. Vamos chamar ele de iterator. Além de você implementar o iterator, ele vai encapsular os detalhes da travessia, como a posição atual, quantidade de asfalto e afins, sendo assim, a sua aplicação que está consumindo esse iterator, esse objeto iterator, ela não de fato precisa saber o que está acontecendo na estrutura de dados. Ela só precisa saber que ela pode ir para um próximo dado. Qual que é o próximo dado? Me vê o próximo dado, me vê o próximo dado, me vê o próximo dado. E quem cuida para fazer como o próximo dado vai ser retornado é o iterator. E geralmente os iterators eles fornecem esse método básico para pegar elementos e o cliente vai ficar trazendo ele até, ok, não retornar mais nada, até retornar algum padrão de acabou, não tem mais elementos nenhum. E o ponto-chave é que todos os iterators eles implementam a mesma interface. Se você precisar de uma nova maneira de atravessar essa coleção, por exemplo, eu estava utilizando uma árvore, eu estava fazendo uma busca em profundidade, mas agora eu decidi que eu quero também fazer uma busca em amplitude. Você só precisa criar uma nova classe iterator. Você não precisa modificar a connection, que seria a nossa estrutura da árvore, ou modificar o teu cliente. Não. Você só precisa ir lá e criar um novo iterator. Claro, você vai ter que modificar um pouco o código do cliente para ele, em vez de estar criando um objeto do tipo iterator profundidade, ir lá e criar um objeto do tipo iterator amplitude. Mas isso é modificação bem básica, modificação bem simples. Falando um pouco mais sobre a estrutura técnica, um pouco mais sobre o que eu comentei antes. Você pode ter um iterator só para busca em profundidade, ou você tem um iterator para busca em amplitude. E no final das contas você só precisa ter esses dois métodos, de fato. Você não precisa criar muitos, perdão, esses dois métodos não, essas duas classes, iterator. Você não precisa de fato fazer alteração, uma grande alteração no código já existente. Você só basicamente adiciona coisas. Ok, vou falar um pouco mais sobre a estrutura técnica do iterator. A gente tem, de fato, a interface iterator, que ela vai declarar quais operações necessárias os iterators vão ter, né? Como o nosso exemplo aqui. Ele vai ter um getNext e um hasMore. GetNext ele só vai retornar para o próximo elemento. Usando o nosso exemplo de percorrer uma árvore, por exemplo, percorrer uma estrutura de dados. GetNext retorna o próximo elemento e o hasMore ele indica se tem mais algum elemento a ser percorrido. Se você já não tá, chegou no fim. Se você não chegou no fim, ele vai retornar falso, claro. Se tiver mais elementos, ele retorna true. Essa classe Concrete Iterator, ela implementa um algoritmo específico para cada um dos métodos que a interface Iterator está mostrando. Por exemplo, o GetNext, o Concrete Iterator vai ter que de fato implementar qualquer regra de negócio do GetNext. O que o GetNext vai de fato fazer. No Concrete Iterator, resumindo, está o como fazer. Essa interface Iterable Collection ela vai declarar um ou mais métodos para você obter iterators compatíveis. Sendo que quando ele retornar, no caso, a variável de retorno que ele retorna é de fato o iterator. Entende? Tipo, você tem toda a estrutura de dados. Vai lá, cria o iterate, você usa o iterator collection para criar o iterator e ele vai te retornar o iterator. Essa interface é o genérico dele, porque ele fala que vai implementar a regra do negócio disso é o Concrete Collection. Ele vai de fato retornar a instância da classe iterator específica que o cliente tem lá e pedir. O cliente é basicamente o código. Ele que vai usar os iterators para percorrer essas estruturas. No nosso caso, uma estrutura de árvore.
Ok, ok, da hora e tal, mas vamos ver em código porque eu acho que é um pouco mais fácil de vocês entenderem. Aqui, a gente tem um exemplo bem simples do padrão iterator, novamente em Java. E a ideia dele é só adicionar alguns itens numa lista. No nosso caso, a gente está utilizando, na verdade, não estamos utilizando uma lista, a gente está usando um array, um vetor, enfim. E a ideia dele é bem simples, é só para vocês entenderem de fato o que, que ele faz. Aqui a gente tem a nossa interface do iterator, com as funções que cada um dos iterators concretos vão ter, as next e o next. Vocês podem perceber que esse has next seria basicamente o nosso has more e o next seria o nosso get next. Certo? Interface aggregate. Interface aggregate, que nesse caso aqui seria o nosso iterable collection. Ele é o que vai criar o, a interface genérica para você criar o iterator. E aqui a gente começa com a parte mais interessante. Concrete Iterator. Esse aqui é um dos nossos objetos mais concretos que de fato vai ter a lógica de negócios do nosso hasNext e do nosso Next. Pode ter percebido que ele implementa o interface iterator. Ele tem duas variáveis, esse concrete collection, que é para ele saber em qual collection que ele faz parte, e o nosso private int current, que ele só está indicando qual que é o índice atual. No construtor dele mesmo, ele já passa uma concrete collection para ele deixar alocado aqui. E ele já escreve as nossas funções hasNext e o next. O hasNext ele só retorna uma verificação se o índice atual for menor do que a quantidade de itens que eu tenho na collection. E daí ele retorna como true. No caso, seria se eu estou num índice menor do que a quantidade de índices que vão ter. Se eu estou, por exemplo, eu tenho um vetor de 5 itens, certo? E eu estou atualmente no terceiro item. Ele vai verificar 3 é menor do que 5, vai continuar. No caso, seria 2, porque está falando de forma indexável. 2 é menor do que 5. Ok. Temos a função next. Inicialmente ele faz uma verificação se há um próximo elemento. Se tiver um próximo elemento, ele retorna esse próximo elemento. Caso não haja o próximo elemento, aí ele já retorna como nulo. E aqui a gente tem o nosso concrete collection. O concrete collection, aí sim, ele é a nossa estrutura de dados por si próprio. Portanto, o que tiver de função que é baseada nela, a estrutura de dados vai estar aqui. Como, por exemplo, enquanto, enquanto por exemplo, o nosso next ele só retorna collection get item, e daí passa o índice, o nosso concrete collection é quem de fato implementa esse get item. Porque esse get item, no caso, seria a nossa função específica da estrutura, como no nosso caso, então, trabalhando com array de strings, ele é uma estrutura bem simples. Como a gente tendo a função de adicionar um item, e retornar um item, que é o que nós estamos utilizando aqui no Next. Uma função de retornar qualquer
é a nossa quantidade de itens que nós temos alocados na estrutura, que no nosso, seria no caso, no nosso vetor. Eu também tem a função para criar um iterator. Ele retorna ele mesmo como um dos parâmetros na hora de criar o iterator. Na nossa função main. Vamos, aliás, já está executado. Puderam dar uma perceberam. E a ideia dele é justamente essa. Ele criou a tua collection, que seria a tua estrutura de dados. Foi lá, adicionou os itens dela. Você criou o iterator. E daí com o iterator você utiliza ele para percorrer a tua collection. Você criou o iterator dessa collection que a gente criou aqui em cima. Só para deixar bem claro. Portanto, ele vai percorrer essa estrutura de dados. Que a gente tem enquanto tiver itens, enquanto tiver itens, ele utiliza o hasNext do iterator, que o nosso concrete iterator implementa essa função aqui. E quando tiver itens, quando ainda tiver itens, ele vai mostrar. Mostrou um item, próximo mostrou um item, ele já vai, o iterator, uma vez que você chamou o next do iterator, nosso next ele chama getItem, mas ele também adiciona no índice. Portanto, uma vez que você já dá um next, ele pega o item, devolve para você e já deixa o nosso iterator no próximo item. Por exemplo, você chama next, ele vem aqui, te dá o C e já deixa ele preparado para o O. Ele vem aqui, te dá o O e deixa ele preparado para o L. Entende? E é basicamente isso. O padrão iterator. É um exemplo bem educacional, bem simples, mas o código vai ter, como de costume, a descrição. Portanto, se vocês quiserem dar uma olhada, quiserem testar, quiserem brincar à vontade. Recomendo também, recomendamos o site do Guru da Refatoração e tem esses padrões que a gente está apresentando ainda mais para mostrar. E é isso, pessoal. Se gostou, deixa um like, se inscreve aí. Se tu não gostou de algo, deixa um comentário xingando. Prometemos não excluir, talvez. E é isso aí. Até uma próxima. Boa noite.